Olá, tudo bom? Nós estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo da Bíblia. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e deixa seu like. E se você acha que esse conteúdo vai ajudar outras pessoas a entenderem um pouco mais sobre a Bíblia, nos ajude a divulgar o nosso canal. Desde já, muito obrigado. E vamos para o nosso livro de hoje. Hoje nós vamos falar sobre Abacuque. O profeta Abacuque, também conhecido como um dos profetas menores. O porquê dos profetas menores? Não é pelo seu grau de importância e relevância, mas é pelo seu conteúdo. Se nós formos compararmos Abacuque com Isaías e Jeremias, vamos ver que ele é um livro menor. Então, por isso que se trata dos profetas menores, tem a ver com o seu conteúdo, com o seu material. Abacuque é uma palavra de raiz hebraica que significa abraço ou abraçar. Dentro do livro de Abacuque, nós vamos ter um ciclo de diálogos. Nós vamos ver que o Abacuque vai e pergunta a Deus, e Deus, no seu devido tempo, responde a Abacuque. Depois Abacuque vai e pergunta novamente, e Deus, no seu devido tempo, responde a Abacuque. Então, um ciclo de diálogos entre Deus e Abacuque. E nós vamos ver que Abacuque tem suas crises, tem seus questionamentos, e ele começa a perguntar para Deus por que não responde às orações, por que o mal está progredindo, o mal está sobre o justo. E essas são as crises de Abacuque. E nós vamos ver que esse livro ele é diferente de outros profetas. Por quê? Porque geralmente outros profetas como Isaías, Jeremias, eles usam a expressão, e assim diz o Senhor. E esses profetas, eles escrevem as visões, as revelações a qual Deus compartilha com eles, e eles passam para o povo. Então, Deus falando com o profeta e o profeta levando a mensagem para o povo. Então eles usam as expressões. E assim diz o Senhor, e assim diz o Senhor, e eles escrevem o que Deus falou com eles. E no livro do profeta Abacuque, nós não temos essas expressões. E assim diz o Senhor. Abacuque é um registro de uma experiência pessoal do profeta com Deus. E nessa experiência pessoal dele com Deus, ele começa a conhecer um pouco mais a Deus e sobre a sua vontade. E nisso, quando ele conhece a vontade de Deus, ele não entende, ele não compreende. Por quê? Porque ele entende que Deus vê o pecado do povo e Deus vai castigar o povo. Deus vai mandar o juízo sobre o povo. E ele entende por que Deus iria fazer isso com o seu próprio povo. Talvez na cabeça de Abacuque Deus poderia ter outras formas de exortar o povo e de corrigir o povo, de repente mandar um avivamento, uma palavra de exortação. Isso iria mudar o coração do povo. E Deus não entende e Abacuque não entende por que Deus iria mandar o castigo. E Abacuque começa a orar, Abacuque começa a buscar respostas. E Deus fica em silêncio. E Deus não responde a Abacuque nessa sua busca, nessa crise que ele estava. Mas a crise de Abacuque piora. Piora quando Deus quebra o silêncio e responde a Abacuque, falando que ele vai levantar uma nação perversa, uma nação má, poderosa, para castigar Israel, destruir Israel. E Abacuque não compreende por que Deus vai fazer isso. Por que Deus quer destruir, quer castigar esse povo que ele ama tanto, é o seu próprio povo. E Abacuque não entende por que Deus vai fazer isso. E ele começa a questionar a Deus, mas ele para um pouco e pensa e fala, não, tranquilo, beleza. Deus vai castigar o povo, vai nos castigar, mas nós vamos sobreviver. Ele não vai destruir a gente totalmente, porque ele é um Deus de aliança. Então ele não vai destruir a gente totalmente. Então tá tranquilo, vamos sobreviver. Mas aí a crise nível 2 de Abacuque vem agora, porque ele entende que Deus vai levantar os babilônicos para castigar Israel. Um povo que não conhece a Deus, um povo idólatra, um povo mau, e esse povo é o qual Deus vai usar para fazer suas vontades, seus planos e para castigar Israel. E Abacuque não entende como que Deus vai usar um povo ímpio, pior que nós, para nos castigar. E não entende por que vai fazer isso. E aí a crise de Abacuque piora. E aí ele começa a questionar a Deus e Deus fica em silêncio. E aqui está a maior crise da fé de Abacuque e seu questionamento. Abacuque não entende por que coisas ruins acontecem. Abacuque não entende por que Deus é justo e tem tanta injustiça. E essa é a maior crise de fé de Abacuque.
eu posso dizer que até a nossa crise de fé. Porque nós não temos problema com a nossa fé em acreditar que Deus é poderoso. Nós não temos problema com a nossa fé em acreditar que Deus é soberano. Nós não temos problema com a nossa fé em acreditar que Deus pode fazer todas as coisas. Nós não temos nossa crise de fé em saber que em Deus está a resposta. Nós não temos essa crise. Mas a nossa crise de fé pega quando nós sabemos tudo isso, que Deus é soberano, que Ele sabe todas as coisas e Ele pode fazer as coisas e Ele não faz. Aí está a nossa crise de fé. É quando Deus pode fazer as coisas e não faz. E Abacuque se encontra nesse contexto. Porque na verdade ele entende que Deus pode fazer as coisas e Deus não faz. E ele fala assim: Abacuque, o justo viverá pela fé. E quando Deus fala para Abacuque que o justo viverá pela fé, essa fé está ligada em confiança. Essa fé está ligada em quem Deus é. E Abacuque precisava crer que em Deus, mesmo que ele não entendesse, mesmo que ele não compreendesse. E é isso que ele está falando: o justo vai viver pela fé. E essa fé está ligada com quem Deus é, e não o que ele pode fazer por mim e por você. Eu tenho que crer em Deus antes de crer que Ele pode fazer as coisas. Essa fé está ligada com quem Deus é e com a sua soberania. A minha e a sua parte, a parte de Abacuque, é crer, é viver pela fé e saber que Deus é soberano e nele está todas as respostas. E Deus responde a Abacuque e fala: Abacuque, eu vou cobrar cada um seu mal, mas é no meu tempo, é no meu dia. Não tem a ver com você, Abacuque. Tem a ver comigo, tem a ver com a minha soberania. E Abacuque começa a entender que viver por fé ela está relacionada com quem Deus é. Viver por fé não está ligado se tudo vai bem. Viver por fé aqui não está relacionado se eu vou ter dinheiro ou não. Viver por fé não está ligado ao meu bom emprego. Viver por fé não está ligado no que Deus está fazendo e dando por mim. Mas viver por fé está ligado a quem Deus é. E não na resposta que Ele vai me dar. E não nas coisas que Ele pode fazer por mim. E Abacuque entende isso. Viver por fé é pelo quem Deus é. Então nós temos que ter fé em Deus nas nossas crises, nas nossas dificuldades, nas nossas debilidades. Eu tenho que acreditar em Deus, eu tendo ou não tendo as coisas indo bem ou não, se os meus sonhos serão realizados ou não, se as coisas estão indo bem para mim. Eu preciso ter fé, porque essa fé está ligada com quem Deus é. Essa fé não está ligada com as coisas que Ele vai fazer. E Abacuque entende isso. E aí ele termina fazendo uma oração, e é essa oração que eu quero ler aqui com vocês. Ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza, e faz os meus pés como o da corça, e me faz andar alternadamente. E ele entende, ele faz essa oração. Mesmo que tudo vai ruim, mesmo que eu não entenda, mesmo que me falte as coisas, mesmo que eu não compreenda os planos e propósitos de Deus, eu vou ter fé. Eu vou continuar acreditando em Deus, porque não tem a ver com o que Ele pode ou não fazer, mas tem a ver com quem Ele é e na sua soberania. Não tem a ver comigo. Deus não precisa me dar satisfação das coisas. Ele não precisa prestar conta para mim. O que eu preciso é acreditar e ter essa fé ligada a quem Deus é e na sua soberania, e Ele tem a resposta. E muitas vezes Ele vai me dar ou não. Isso tem a ver com Ele na sua plenitude, de como Ele quer falar comigo e como Ele vai falar comigo. O que compete a mim é ter essa fé. Viver por fé. Mesmo que tudo está ruim, mesmo que eu não entenda, eu não compreenda, eu vivo por fé. Porque tem a ver com Ele e tem a ver com a sua soberania. E nele está todas as coisas. E esse é o resumo de Abacuque. E que assim como Abacuque, eu e você possamos entender, viver por fé, por quem Deus é. Mesmo que eu não entenda, mesmo que tudo está complicado, mesmo nesse tempo de pandemia, Deus é soberano. E Ele tem resposta para todas as coisas. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e até a próxima.